Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Entendendo a Matéria. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe, que isso só fortalece cada vez mais nosso trabalho. O tema da aula de hoje é subtração. Vamos fazer aqui 3 vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo, para que vocês possam entender de uma forma geral a subtração. Então vamos lá, subtração, O que é a subtração? A subtração é uma quantidade retirada de outra, na qual eu vou ter um resultado. É uma quantidade retirada de outra, na qual nós teremos um resultado, Um valor será o resultado. Qual é o sinal da subtração? É o famoso sinalzinho de menos. Nós chamamos de menos. Mas esse sinal é o sinal da subtração, tá bom? Então, quais são as ideias principais da subtração? Temos 3: comparar, retirar e completar. Vou estar passando um exemplo aqui para vocês, englobando todas essas ideias. Vamos lá, a ideia comparar. Marcelo tem 12 anos e Pedro tem 9 anos. Quantos Marcelo tem a mais que Pedro? Nós estamos comparando, uma quantidade com outra. A ideia é retirar. Marcelo tinha 8 figurinhas e perdeu 5 no jogo. Ora, o Marcelo tinha 8, perdeu 5. Nós vamos retirar. Completar. Marcelo já leu 20 das 80 páginas do livro. Quanto ainda falta para ele terminar o livro? Quantas ele precisa ler? Então aqui a ideia é completar. Então essas são as ideias principais da subtração: comparar, retirar ou tirar e completar. Tá bom? Pessoal, antes de entrar para a conta em si, é necessário que nós compreendamos essa parte, tá? Para entender o que nós estamos fazendo, Até para quando você estiver lá nos exercícios, entender o que é que essa questão quer, E também tem os termos da subtração, tá bom? Quais são os termos da subtração, Temos os termos: a quantidade total, tá bom? A quantidade total da operação é chamada de minuendo. A quantidade que vai ser retirada se chama subtraindo, E o nosso resultado vai se chamar de resto ou diferença, tá bom? Então são esses os termos da subtração: minuendo, o minuendo, subtraindo, consequentemente o resultado será resto ou diferença. São esses os termos da subtração. Pessoal, cada operação tem os seus termos com seus respectivos nomes, tá bom? Então, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Uma coisa também que não podemos esquecer na subtração é que o número maior, a quantidade maior, sempre deve ficar em cima. A quantidade maior deve ficar em cima, tá bom? E os números, pessoal, devem ficar organizados. Você está resolvendo uma operação, uma subtração. Aí você colocou 29 como sendo o minuendo, o de cima. Aí você vem e coloca aqui 1 e o 8. Não estão organizados os números, tá bom? Então, seria necessário que o 8 fique embaixo do 9
e o 1 embaixo do 2. Organização na matemática é fundamental. Então, pessoal, vamos ver aqui na prática agora como funciona, né? Como é que fica organizado os termos da subtração, utilizando aqueles 3 exemplos que eu dei no início do vídeo, tá bom? Vamos lá. O primeiro exemplo foi: Marcelo tem 12 anos. Marcelo tem 12 anos. Pedro tem 9 anos, que é o Marcelo. E o Pedro tem 9 anos. Essa é a ideia de comparar. Nós estamos comparando uma quantidade com outra. Então vamos ver na prática como fica, tá, os termos da subtração de forma organizada no que nós chamamos de algoritmo usual. O algoritmo usual é a conta armada, organizada, pronta para a gente fazer o cálculo. Então vamos usar o primeiro exemplo lá, o exemplo que eu dei no início do vídeo, que era comparar. O Marcelo tem 12 anos. Pedro tem 9 anos. Quantos anos Marcelo é mais velho que Pedro? Essas 12 bolinhas se referem à idade de Marcelo. Essas 9 bolinhas se referem à idade de Pedro. Então, a ideia comparar nada mais é do que isso. Seria isso na prática. Tá bom? Vamos ver quantos anos Marcelo é mais velho que Pedro, ou quantos anos Pedro é mais novo que Marcelo. Então, aqui podemos riscar bolinha com bolinha. E chegamos ao resultado. Marcelo é 3 anos mais velho que Pedro. Isso aqui seria a ideia da comparação. Tá bom? Resumindo de uma forma geral, se eu organizar aqui e resolver, vai dar errado? Não. Não. Mas o objetivo aqui é mostrar o que significa comparar. Segundo exemplo. Vamos ao segundo exemplo, com a ideia de retirar. Marcelo tinha 8 figurinhas no jogo. Marcelo foi jogar e levou as suas 8 figurinhas. Porém, o Marcelo perdeu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas restaram? 3 figurinhas para o Marcelo. Essa é a ideia que nós chamamos de retirar. Tá bom? Eu retirei. Última ideia da subtração: completar. Marcelo já leu 20 páginas de um livro que tem 80 páginas. Quantas ainda faltam para Marcelo terminar o livro? Como eu já li as 20, eu posso ir contando de 10 em 10. Se eu já li 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, faltam 60 páginas. Essa é a ideia de completar, tá bom? Então, de uma forma geral, essas são as 3 principais ideias da subtração. Assistam ao próximo vídeo para ver como se usa, né, como se resolve a subtração com e sem reserva, ou com e sem reagrupamento. Até o próximo vídeo, valeu!